Olá para todo mundo, um ótimo restinho de domingo, né, para todo mundo. Agora de volta aqui, minha gente. Eu espero que a semana de vocês anterior tenha sido muito boa, né? Nós tivemos mercados mais calmos aí, a gente vai ver já já, inclusive graficamente, se comparar as movimentações das primeiras semanas de novembro, né? Não à toa aí, foi uma data bem escolhida aí para eu poder viajar um pouquinho, mas de qualquer forma, eu segui operando depois que eu voltei de viagem, com um pouquinho mais de cautela, mas eu segui operando aqui, eu só não fiz os vídeos pra vocês, até pra colocar algumas coisas em dia, né? Mas eu tava até com saudade de fazer vídeos aqui pra vocês, depois me contem no comentário, principalmente pra quem opera, né? Como foi a semana anterior de vocês aí, como que vocês se mantiveram atualizados, né? Como é que tá o mês de novembro pra vocês aí, afinal de contas, praticamente o ano acabou, né, minha gente? Nos mercados a gente tem aí algumas informações, indicadores, decisões de política monetária importantes aí até o fim do ano, mas depois acabou também, tá? Essa semana agora a gente vai ter um pouquinho mais de indicadores econômicos, informações para acompanhar nas próximas 2 semanas também, mas depois disso os mercados tendem, né, a se acalmar, a viver um pouco mais aí o final de ano. Eu estava até conversando com um colega esses dias sobre o final do ano passado para a Bolsa do Brasil e para o dólar, que nós tivemos aí a transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, nós tivemos aí a aprovação da PEC da transição. Então, no ano passado especificamente, o mês de novembro/dezembro, ele foi um pouco mais agitado para o nosso mercado brasileiro aqui, se comparado a este ano, que já não tem, obviamente, né, que a gente vai acompanhar algumas coisas que nós vamos falar já já aqui no vídeo, mas não é tão volátil quanto uma transição de governo depois de um processo eleitoral, né? Mas de qualquer forma a gente vai seguir acompanhando aqui, falando de mercados, obviamente, e obviamente que de antemão já peço para vocês, se gostam do meu conteúdo, deixem um like aqui, se inscrevam no canal para quem não é inscrito, né? E convidem mais pessoas para a gente poder falar um pouco mais de mercados aqui, né, minha gente? Depois me conta se vocês estavam com saudades dos vídeos. Mas vamos lá, bora falar de mercados. Deixa eu colocar a tela certa. Então, esta é a tela certa. Não é isso aqui? Isto. Pronto, agora eu tô com a tela certa. Bom, vamos lá, minha gente. Como sempre, no domingo a gente faz uma revisãozinha rápida aí do que aconteceu na semana anterior e depois a gente se prepara para o que está por vir na próxima semana. Então, falando primeiro da semana anterior, nós tivemos, de um modo geral, as bolsas no positivo. Aqui no Brasil, a oscilação foi bem pequenininha, né? Nós vamos ver graficamente aí, mas de qualquer forma a gente conseguiu sustentar a nossa bolsa no positivo. Vamos combinar que o mês de novembro tem sido um mês muito bom para a nossa bolsa. A gente tem visto aí uma entrada de fluxo estrangeiro aqui no Brasil considerável, o que tem feito a nossa bolsa não só subir, mas se sustentar no alto. Né? A gente está muito próximo aí da máxima histórica do nosso Ibov. Quem sabe a gente não atinge ela ainda esse ano. Veremos. Minhas ações agradecem. Espero que as de vocês também. Mas vamos lá. Nós tivemos, então, bolsa aqui no Brasil no positivo essa semana. O S&P também. O Eurostoxx também. Já a bolsa da China, ela não conseguiu se sustentar no positivo, tá? Mas fora isso, fora a China especificamente, nós tivemos um cenário positivo na semana passada. Quando a gente olha para o dólar no mundo, de um modo geral, ele teve uma queda, tá? Mas é uma queda singela, perto de novo da movimentação das primeiras semanas do mês. Inclusive o dólar aqui no Brasil, ele praticamente ficou estável, né? Ele pode ter oscilado um pouquinho para cima ou para baixo, principalmente para quem opera dólar, sentiu isso na pele essa semana, né? Eu que minha especialidade é operar dólar aqui, as oscilações, as entradas das operações precisaram ser muito mais precisas para conseguir atingir a meta. Mas de qualquer forma nós tivemos aí o dólar no mundo no negativo. Commodities, minha gente, ficaram mistas. Tá? Nós vamos falar um pouquinho principalmente na verdade nós vamos falar dos dois aqui, do minério de ferro e do petróleo. Vamos falar agora já. Bom, o minério de ferro, nós tivemos aí na China, no início da semana passada, um anúncio do governo de que eles vão selecionar 50 empresas do setor imobiliário lá para poder salvá-las. Então vão financiar, vão entrar com ajuda financeira para ajudá-las. E isso corroborou para a alta do minério de ferro, que na verdade ele já vem de um histórico recente de alta bastante expressivo, que acabou corroborando inclusive com uma alta expressiva nesse último mês da nossa Vale, ok? E o petróleo, ele sofreu uma queda, ao longo da semana ele foi se ajustando, mas ele sofreu uma queda importante aí com o adiamento da reunião da OPEP. Ia ter uma reunião da OPEP no dia de hoje, inclusive. E nesta reunião existia uma expectativa de mais cortes de produção ou de uma extensão do corte já realizado pela Arábia Saudita e pela Rússia por mais tempo.
tá? Então existia essa expectativa dessa reunião e desse anúncio aí, desse corte ou manutenção de corte por mais tempo. No final das contas, a reunião foi adiada. Aparentemente não existe um consenso aí, parece que houve algumas desavenças, principalmente com os produtores de minério, os países produtores de petróleo da África, como Angola, por exemplo, que existia enfim, algumas desavenças aí entre eles. A Angola sinaliza que ela tem produzido, que a apuração da produção de petróleo dela estava errada e etc. Enfim, fato é que o adiamento desta reunião de domingo agora foi para o dia 30, quinta-feira. Acalmou o petróleo, né? Porque o possível corte de produção aí não seria anunciado no dia de hoje. Isso acalma, fazendo com que o petróleo realizasse ao longo dessa semana que passou, ok? Bom, vamos dar um zoom, dá pra ver? Dá. Vamos dar um zoom aqui no Brasil, e quando a gente olha, de novo, os dois gráficos, né, o de cima o nosso Ibov e o de baixo o nosso dólar. Quando a gente olha, a gente vai sempre ver o mês inteiro, pra gente ter uma noção do que aconteceu com a nossa bolsa no mês de novembro, no caso desse vídeo, e no nosso dólar a mesma coisa. E eu marco de amarelo ali, o quadradinho da última semana. Tá? Então, como vocês podem ver, vamos falar do Ibov aqui primeiro, mas o dólar também ele se aplica, vai. O nosso Ibov, ele teve uma movimentação considerável em novembro de alta, mas essa semana ele praticamente permaneceu de lado, tá? Já o nosso dólar, ele teve uma queda considerável aqui no início de novembro, e a gente tá praticamente de lado o mês inteiro. E essa semana aqui não foi diferente, ok? Eu trouxe esse gráfico aqui para vocês, dá pra ver, né? Eu trouxe esse gráfico aqui para vocês, que são a Treasury de 10 anos dos Estados Unidos, o rendimento dos títulos de 10 anos dos Estados Unidos, do mês de novembro, principalmente. Eu dei um zoom out ali e peguei o mês de novembro para mostrar para vocês, que assim, basicamente a movimentação da bolsa, não só do Brasil, tá? Mas a movimentação de alta das bolsas do mundo inteiro é reflexo do alívio dos juros americanos, principalmente no mês de novembro. A gente viu aí desde agosto, né, uma alta dos títulos americanos a patamares inclusive preocupantes, que fez com que as bolsas do mundo inteiro realizassem, ou pelo menos não conseguissem subir, afinal de contas, concorrer, né, com os juros americanos, considerando que as bolsas são ativos de risco, é uma concorrência até desleal, né? Os investidores, vendo que o rendimento da renda fixa americana está pagando muito bem, ficam desanimados de buscarem ativos de risco. E agora o movimento contrário tem acontecido, né? A gente vê aí que os rendimentos da renda fixa americana estão pagando cada vez menos, apesar de ainda estar no patamar alto, tá? Mas assim, não tão alto quanto estava antes, eles estão realizando, e aí os ativos de risco tornam-se novamente atrativos para os investidores, e por isso que a gente vê as bolsas subindo, ok? Assim, no resumo da ópera seria isso. Então assim, a gente vê aí que no mês de novembro os títulos americanos perderam uma parcela do seu rendimento, ainda é alto, reforço, mas e por isso a gente viu as bolsas surfando essa alta. E o dólar também no mundo inteiro enfraquecendo, tá? Não foi só aqui no Brasil. O dólar no mundo inteiro enfraqueceu nessa movimentação. Bom, quando a gente olha para a semana passada, a gente pode ver que assim, não teve movimentação praticamente nenhuma. Nem na nossa bolsa, nem no nosso dólar. Tá? No nosso dólar a gente teve aqui no primeiro dia, isso aqui principalmente por causa dos juros do leilão. Então, cadê a palavra leilão? Do leilão dos títulos de 20 anos dos Estados Unidos, que aconteceu na segunda-feira e que trouxe um alívio para o dólar no mundo de um modo geral. Basicamente, assim, foi essa grande movimentação que nós tivemos do dólar na semana passada. Mas, fora isso, estabilidade total. Mas vamos dar uma passada da semana passada, porque é importante, né? Vamos lá. Na segunda-feira, a gente teve feriado em São Paulo, tá? E os bancos ficaram em feriado aqui, e isso impactou, obviamente, a movimentação da nossa bolsa e tal. Mas, de qualquer forma, segunda-feira, no mundo, as bolsas seguiram o otimismo da semana anterior, principalmente aí com as falas de membros do Banco Central americano e a expectativa do mercado de que a alta de juros dos Estados Unidos acabou, e o mercado já começa a especular, inclusive, cortes de 100 bips no ano que vem, lá nos Estados Unidos. E isso mantém as bolsas no positivo, tá? Então, foi uma continuidade da movimentação da semana anterior. Além disso, no início da tarde, né, nós tivemos o leilão dos títulos de 20 anos dos Estados Unidos e o rendimento pedido pelo mercado foi menor do que a expectativa, né? Então, teve demanda para esse leilão e isso provoca uma movimentação de alta nas bolsas e de queda no dólar, certo? Bom,
Na terça-feira, a gente teve o que eu já comentei com vocês, na verdade, na madrugada, de segunda para terça-feira, a China anuncia que vai escolher 50 empresas incorporadoras para poder ajudá-las financeiramente, e isso é bom para o setor imobiliário da China, e isso, obviamente, é bom para o minério de ferro, tá? Isso, as empresas aparentemente ainda não foram escolhidas, mas só esse anúncio por si só já fez movimento, tanto nas bolsas da Ásia nessa madrugada, de segunda para terça-feira, quanto na cotação do minério de ferro, quanto, por exemplo, na nossa Vale. Então, nós tivemos essa notícia na madrugada de segunda para terça. Na terça-feira, no período da tarde, teve a divulgação da ata do FONC. E assim, a ata ela é atrasada em relação a tudo que já aconteceu nas semanas anteriores, tá? E não trouxe tanta volatilidade para os mercados assim, mas de qualquer forma foi um motivador aí para as bolsas do mundo realizarem parte da alta, mas uma parte bem pequena que foi realizada. De qualquer forma, um grande destaque, que não é tão grande assim, né? Mas assim, se a gente pudesse destacar alguma coisa dessa ata, foi que a ata traz algumas preocupações em relação às condições financeiras dos Estados Unidos. Tá? E que se forem necessárias novas altas de juros, eles não hesitarão em fazê-las. Então, assim, não trouxe nenhuma novidade muito grande assim, mas o mercado precisava de um motivador para realizar, e cá estamos com esse motivador que foi a ata do FONC na terça-feira, tá bom? Bom, na terça-feira à noite, os mercados já estavam fechados, teve uma entrevista do presidente do Banco Central brasileiro, Roberto Campos Neto, em que ele trouxe um discurso muito positivo, muito, né, que é bastante diferente, inclusive, da postura dele em entrevistas, em coletivas, né, que ele é sempre muito cauteloso e tal. Na terça-feira, ele já foi mais positivo. Então, assim, ele acredita que sim, existe um espaço aí para corte de juros do Brasil, mesmo com a movimentação dos Estados Unidos, que ele enfatizou aí que nas próximas 2 reuniões de política monetária aqui do Brasil terão cortes de 0,5 bips, né? Então, assim, esse discurso que ele acredita na movimentação que o governo e que o Ministério da Fazenda tem feito para cuidar do fiscal do país e etc. Então, assim, foi um discurso positivo. Esse discurso foi feito na terça-feira à noite e ele se reflete na nossa bolsa na quarta-feira. Por isso que a gente vê que a nossa bolsa na quarta-feira, ela abre mais positiva, tá? Desculpa. Ela abre mais positiva. Porém, ao longo da quarta-feira, foi divulgado aí pelo Ministério do Planejamento aqui do Brasil o déficit de 2023, e ele veio maior do que o mercado esperava. O mercado já calculava um déficit para o país, tá? O governo está gastando mais do que está arrecadando, mas não imaginava que seria tão grande. Então, no final das contas, essa divulgação desta informação tirou o ânimo da nossa bolsa e a nossa bolsa acaba realizando ao longo do dia. Mas, de novo, nenhuma realização extremamente expressiva, inclusive visualmente vocês conseguem ver, né, que a realização nem se compara com a alta do mês de novembro inteira. Mas trouxe para o radar aí a divulgação desse déficit, trouxe para o radar aí dos investidores novamente a preocupação com o fiscal do país, né? Primeiro, toda aquela discussão de querer alterar a meta de déficit zero para o ano que vem, aí depois resolveram não alterar essa meta, pelo menos não até março do ano que vem. E aí agora os resultados deste ano de déficit são preocupantes, inclusive se equiparam a déficits históricos do nosso país, né? Então traz de novo a preocupação do mercado em relação a isso, o que faz com que o mercado comece a olhar com um pouco mais de sensibilidade a aprovação das medidas no Congresso relacionadas à arrecadação do governo, tá? Inclusive, que essa semana a gente vai ter algo, nas próximas semanas, até o final do ano, a gente vai ter alguma movimentação em relação a esse tema, né? A subvenção do ICMS, por exemplo, enfim. Tá? Fato é que o déficit divulgado na quarta-feira tira o ânimo das bolsas, da Bolsa Brasileira, muito proveniente principalmente em relação à fala positiva do Roberto Campos Neto na terça-feira à noite, tá? Quando a gente vem para quinta-feira aqui, a gente teve feriado nos Estados Unidos, então a gente acaba ficando sem um norte americano aí, né? A gente mundo, tá? Acaba ficando sem um norte de operar aí, então nossa bolsa fica basicamente dentro da estabilidade. O que houve de surpresa na quinta-feira foi que o presidente Lula, ele tinha o prazo até quinta-feira para bloquear ou não, não é bloquear, né? Para sancionar ou não, né? Mas enfim, não deixou de ser um bloqueio. Ele ia aprovar ou não a questão da desoneração da folha de pagamento das empresas, que era uma postergação até 2027, se eu não me engano. O que é isso? O Congresso, ele aprovou a extensão da desoneração da folha de pagamento. Ele aprovou essa extensão.
tá? E o presidente Lula, ele poderia sancionar ou vetar esta aprovação dessa extensão da desoneração da folha de pagamento. E ele resolveu por não aprová-la, ou seja, não vai haver a extensão da desoneração da folha de pagamento. Por quê? Segundo o Ministério da Fazenda, a arrecadação desta parte ela é importante para que as contas públicas fechem. Então, o presidente Lula, ele optou, vamos lá, no olhar da responsabilidade fiscal, ele optou pela responsabilidade fiscal. Esse é o ponto. Por isso que o mercado viu isso com bons olhos e o mercado não acreditava que o presidente Lula faria isto, tá? E isso, quando o mercado não espera, costuma fazer preço no mercado. Por isso que eu tenho comentado isso com vocês. Por isso que eu comentei isso com vocês agora, certo? Então, assim, vetar a extensão da desoneração da folha de pagamento, que foi o que o presidente fez, não era algo esperado pelo mercado, porque é uma postura de responsabilidade fiscal que, de um modo geral, o mercado financeiro não espera essa postura do atual presidente. E isso acabou acontecendo. Então, isso não estava no preço, o mercado viu com bons olhos, inclusive. Isso chega a ter um reflexo positivo ali no dia seguinte e tal, mas o mercado acaba devolvendo porque ele acaba realizando parte da alta que ele teve durante a semana, mas de qualquer forma, de novo, é uma realização sempre muito discreta das bolsas, perto da alta que elas tiveram, quando eu falo elas, são as bolsas do mundo inteiro, nas últimas semanas, ok? Por fim, na sexta-feira, a gente teve a Black Friday lá nos Estados Unidos, que fez com que as bolsas, elas operassem até um horário, assim, foi um horário reduzido de operação. E, de qualquer forma, com o Thanksgiving, né, que foi o feriado de quinta-feira nos Estados Unidos, que é um feriado muito importante, se não mais importante para os americanos, acaba que a liquidez da sexta-feira fica completamente reduzida também, por mais que o mercado tenha aberto por lá, tá? Então, assim, tivemos uma semana completamente calma, estável nas bolsas, não só aqui do Brasil, como no mundo, tá? Nosso Ibov, de novo, visualmente a gente vê que tanto o nosso Ibov quanto o nosso dólar praticamente andaram de lado na semana anterior, tá? Vamos agora falar desta semana, tá? Vamos lá. Essa semana, o que a gente tem? Segunda-feira, como sempre, o Boletim Focus, né? Sai semanalmente. Nos Estados Unidos, nós vamos ter licenças de construção e vendas de casas novas. E nós vamos ter um leilão, tá? Amanhã nos Estados Unidos, mas não é um leilão tão relevante assim quanto, por exemplo, da semana anterior. De qualquer forma, para quem opere, para quem estiver na tela, tá aí, não custa nada acompanhar, tá? E durante toda essa semana, na verdade, a gente vai ter falas da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, e as falas começam na segunda-feira também, tá? Quando a gente vai para terça-feira que a gente vai ter a inflação ao consumidor, o CPI do Japão, tá? Na madrugada, tá? Aqui no Brasil, drive da semana aqui, a divulgação do nosso IPCA 15, importante acompanhar isso daqui. E na terça-feira vai ser divulgada a Receita Tributária Federal. De novo, eu não comentei com vocês que, principalmente com a divulgação do déficit de 2023 do governo federal, que foi maior do que o mercado esperava, o mercado vai querer acompanhar agora as contas públicas um pouco mais de perto. Então, a divulgação das contas do governo, né, que é a divulgação da Receita Tributária Federal, vai ser acompanhada pelo mercado mais de perto nessa terça-feira. Então, a gente precisa acompanhar também. Nos Estados Unidos saem preços de imóveis, confiança do consumidor e tem mais um leilão aqui na terça-feira. De novo, não é um leilão tão relevante assim quanto da semana anterior, mas para quem estiver na tela, não custa nada acompanhar. E a gente vai ter uma nova fala da Christine Lagarde na terça-feira também lá na Europa. Na quarta-feira, CPI da Alemanha, confiança do consumidor da zona do euro. No Brasil, divulgação do IGPM, dívida líquida por PIB, tá? E a divulgação do CAGED. Tanto o CAGED quanto a taxa de desemprego aqui, elas não costumam sair muito na data certa, não, mas enfim. Eu coloquei aqui para vocês porque fazia parte da agenda oficial. Nos Estados Unidos, PIB, gasto dos consumidores, no período da tarde, o livro bege. Por fim, na quarta-feira à noite vai ser divulgado o PMI composto e industrial na China, tá? Quando a gente vem para quinta-feira, minha gente, quinta-feira é um ponto de atenção, ok? Na Alemanha, a gente vai ter vendas no varejo de taxa de desemprego, CPI agora da zona do euro. Reunião do Conselho Monetário Nacional Brasileiro, não acho que vai ter problema nenhum aqui também, assim, volatilidade, que eu me refiro e tal, mas enfim, tá aqui. A taxa de desemprego também. Nos Estados Unidos, pedidos iniciais de seguro-desemprego,
o PCE, que é a inflação oficial americana. Então, a gente vai ter que acompanhar isso de perto. Junto com o PCE cheio e o PCE núcleo, tá? Atenção ao núcleo, principalmente. Gastos pessoais, é um pacotinho, né, de informações que saem aqui junto do PCE que a gente tem que acompanhar. Sai também o PMI de Chicago e vendas pendentes de moradia. Por fim, à noite, sai o PMI industrial Caixin, que é mais importante lá na China, porque ele é mais abrangente, do que o PMI da quarta-feira, tá? Bom, sexta-feira, no Reino Unido, basicamente assim, né? Sexta-feira é dia de PMI. Então vai sair PMI industrial no Reino Unido, na zona do euro, inclusive aqui no Brasil, junto da produção industrial, e nos Estados Unidos. PMI industrial ISM, sempre mais importante do que o PMI industrial, tá? E na sexta-feira, vamos ter uma fala programada do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, ok? Não é uma fala, o mercado não tem expectativa que ele vá falar alguma coisa sobre política monetária, até porque essa fala dele aparentemente tem muito mais a ver com a moeda digital que os Estados Unidos está criando e etc, mas é o presidente do Banco Central americano falando, então tem que acompanhar, ok? Ainda essa semana, vamos lá, minha gente. A reunião da OPEP, que ia ser hoje, foi adiada para o dia 30, vai ter corte de produção ou não? Esse anúncio aqui vai fazer preço no petróleo, tá? Precisamos acompanhar aí agora tudo relacionado à receita do governo brasileiro, tá? Então, precisamos acompanhar aí o que vai acontecer ao longo dessa semana no Congresso para aprovação das medidas de arrecadação, tá? E essa semana fechamento de mês, então tem briga da Petax aí no dólar, e fechamento de mês também para as bolsas do mundo, né? Então, assim, tem ajuste de posição de fundos e etc. Isso traz volatilidade para os mercados. Isso tudo não vai ser na quinta-feira, tá? Então, vamos lá, minha gente. Na quinta-feira a gente tem briga da Petax no dólar, fechamento de mês, né? A gente tem o PCE nos Estados Unidos, a gente tem aí bastante coisa acontecendo na quinta-feira para quem opera que tem que ficar bem atento, tá? E o destaque do Brasil aqui, obviamente, é o IPCA 15 aqui e a Receita Tributária Federal vai ser divulgada na terça-feira, ok? Bom, deixa eu voltar para a tela cheia. Bom, então é isso. Então eu desejo para vocês um bom restinho de domingo, uma ótima semana, tá? Para quem opera, cuidado, né? Fechamento de mês aí, né? Se você tá positivo, não devolva tudo nesses próximos dias, né? E eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Tchau. Até. Não esqueçam o like.